Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Letícia vai receber uma carta do Bento e ficará em choque ao descobrir que ele está vivo. A garota vai ficar sem chão, completamente devastada ao ficar sabendo de um grande segredo. Na hora do casamento, ela vai parar a própria cerimônia e vai desmascarar o Lorenzo. Tudo poderá acontecer quando Bento estiver escrevendo uma segunda carta, endereçada ao Brasil. Silvana se aproxima do rapaz e pergunta: "O que você está fazendo, Bento? Uma nova carta para o seu amigo Lorenzo?" O rapaz responde: "Não, essa daqui é para Letícia mesmo. A essa hora minha outra carta já deve ter chegado. O Lorenzo deve ter contado que eu estou vivo. Por isso eu achei melhor escrever uma carta só para Letícia. E também por causa de uma outra coisa." Silvana se interessa e pergunta: "Que outra coisa?" Bento responde: "É que tem um segredo sobre mim que ninguém sabe. Uma coisa que eu fiz no passado, antes de vir pra guerra. Eu pensei em contar pra Letícia quando eu me alistei, mas eu não tive coragem. Eu aprendi que a vida é curta. Por isso eu tô contando esse segredo nessa carta. Eu também estou explicando a situação. E tô avisando que logo menos eu estou de volta ao Brasil." Silvana pergunta: "E você tem certeza de que o Lorenzo já conversou com ela?" Bento responde: "Mas é claro que sim. O Lorenzo é meu melhor amigo. Ele deve ter preparado o terreno já." Bento continua escrevendo a carta sem imaginar que nesse momento Lorenzo está acelerando os preparativos do casamento a todo vapor. Nervoso, o rapaz desabafa com Giovanna: "Eu preciso me casar logo, mãe. E se o Bento aparecer aqui? Ele não pode aparecer enquanto esse casamento não acontecer." Giovanna diz: "Calma, meu amor. O casamento já está quase chegando. Não dá tempo do Bento vir pra cá." Lorenzo retruca: "Mesmo assim, a gente não sabe de nada. Por favor, mãe, agilize os preparativos. Eu vou conversar com a Letícia para adiantarmos a data do casamento. Eu não posso correr nenhum risco, mãe." Giovanna diz: "Eu sei, meu filho. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou correr com as coisas. Eu vou falar com o padre e deixar tudo pronto." Lorenzo fala: "Ótimo, eu vou atrás da Letícia agora mesmo. Depois que eu me casar com ela, eu tenho certeza de que ela esquecerá o Bento no mesmo dia, nem que para isso eu tenha que fazer uma loucura." Ainda nervoso, Lorenzo sai andando e preocupada, Giovanna questiona consigo mesma: "De qual loucura esse menino está falando, meu pai?" Momentos se passam e em outro canto, Lorenzo encontra Letícia triste e quase chorando. O rapaz se aproxima e pergunta: "Meu amor, o que aconteceu? Por que você está assim?" Letícia enxuga as lágrimas e disfarça: "Nada. Não é nada que você tenha que se preocupar." Lorenzo abaixa a cabeça e comenta: "É por causa do Bento, não é? Letícia, eu jurei pra mim mesmo que eu nunca ia te contar isso pra você não ficar magoada. Eu tentei proteger o meu amigo, mas chegou a hora de você saber a verdade." Letícia se interessa na mesma hora e pergunta: "Que verdade? Do que você está falando?" Lorenzo tenta disfarçar o seu desespero e inventa uma mentira sobre o Bento. Acontece que, quando nós estávamos no campo de batalha, o Bento conheceu uma mulher, uma guerrilheira voluntária. Eles acabaram se apaixonando um pelo outro. O Bento comentou comigo que nunca sentiu por outra mulher o que sentiu por essa guerrilheira. Letícia arregala os olhos ao escutar aquelas palavras, revira os olhos e diz: "Eu não posso acreditar em uma coisa dessas, Lorenzo. Não tem como ser verdade. O Bento me amava. Ele não iria se apaixonar por outra." Lorenzo continua mentindo: "Mas se apaixonou. Eu perguntei pra ele se ele não voltaria com você quando a guerra acabasse, mas ele disse que preferia essa outra mulher.
que ela entendia mais coisas da vida. Eu sinto muito, meu amor, mas eu só estou te contando isso para você perceber que o Bento já estava em outra. Nervosa, Letícia o interrompe na mesma hora e grita: Chega, Lorenzo! Eu não quero escutar mais nada disso! Mais nada! Lorenzo diz: Você precisa superar o Bento, Letícia, porque ele mesmo já tinha te superado antes de bater as botas. Mais nervosa ainda, Letícia sai andando, enquanto grita: Eu já disse que eu não quero falar mais nada. Sozinho, Lorenzo diz a si mesmo: Eu vou fazer a Letícia esquecer o Bento, de um jeito ou de outro. Dias se passam e a véspera do casamento de Letícia e Lorenzo chega. À noite, todos se deitam para dormir, e no meio da madrugada o sono de Lorenzo é invadido por um dos piores pesadelos que ele já teve em toda a sua vida. Enquanto dorme, o rapaz sonha com Bento se aproximando dele e avisando: Eu sei o que você fez, Lorenzo. Eu estou voltando para o Brasil. Eu vou contar para todo mundo o que você fez, e ninguém vai te perdoar, muito menos a Letícia. Desesperado, Lorenzo dá um pulo da cama e começa a gritar. Giovanna aparece preocupada e pergunta: O que aconteceu, meu filho? Por que você tá gritando desse jeito? Com a respiração ofegante por conta do desespero, Lorenzo responde: É o Bento, mãe. Eu recebi um recado do além, um sonho. Ele me disse que estava voltando e que todos iriam descobrir a verdade. Giovanna tenta acalmar o rapaz e fala: Lorenzo, isso é tudo coisa da sua cabeça. Foi só um sonho. Lorenzo retruca: Foi muito mais do que um sonho. Eu senti. Giovanna retruca: Para de pensar nessas coisas. Tenta dormir porque amanhã cedo é o seu casamento com a Letícia. Você precisa estar acordado. Giovanna sai andando e Lorenzo tenta se acalmar. A noite inteira se passa e em nenhum momento o rapaz consegue pregar os olhos, pensando no que sonhou. No outro dia pela manhã, os preparativos para o casamento começam a todo vapor. Letícia se arruma ao lado de Onofre e Felicidade. Emocionado, o pai da noiva se aproxima dela e fala: Você é uma das noivas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Letícia não responde nada e Felicidade pergunta: O que aconteceu, minha filha? Que cara é essa? Por que você está assim? Letícia responde: Eu não sei explicar, mas eu acordei com uma sensação estranha no peito hoje. Onofre comenta: Isso deve ser ansiedade para o casamento. Letícia retruca: Não, é mais do que isso. Eu sinto como se o Bento estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Não sei. Eu nunca senti isso antes. Felicidade diz: Minha filha, o Bento está descansando. Você precisa seguir em frente. Se concentra no seu casamento e não fique pensando nisso. Letícia respira fundo e continua se arrumando, sem deixar de se preocupar com a sensação estranha que sentiu. Mais tarde, todos os convidados se reúnem na igreja para celebrar a união de Letícia e Lorenzo. Em outro canto da vila, Abílio se arruma, quando de repente a carta de Bento chega. O homem olha para o envelope, estranha o endereço e questiona: Ué, quem será que me mandou isso? Parece até que essa correspondência veio de outro país. Antes de ir para a igreja, Abílio abre o envelope e começa a ler a carta de Bento. Ao perceber que o seu filho está vivo, Abílio começa a passar mal e quase desmaia. Em choque, o homem dispara a tremer e fala: Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Meu Deus do céu, o meu filho está vivo. O meu Bento está vivo. Ele está vindo para cá. Isso parece um sonho. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Espera aí. Então quer dizer que o Lorenzo já sabia da verdade esse tempo todo?
Ele sabia que o meu filho estava vivo e mesmo assim mentiu pra gente. Ele deve ter feito isso para se casar com a Letícia. Maldito! Eu vou acabar com esse casamento agora mesmo. O que o Lorenzo está fazendo com o meu filho não tem perdão. Abílio lê a carta mais uma vez e se enfurece com Lorenzo. Enquanto isso, na igreja, Lorenzo anda de um lado para o outro e diz: a Letícia está demorando demais. Tá demorando muito. Eu quero ir logo com isso. Giovanna pede. Calma, meu filho. É normal a noiva se atrasar. Você precisa se acalmar. Lorenzo retruca. Calma é tudo que eu não consigo ter agora. De repente, a marcha nupcial começa a tocar e Letícia entra com o vestido de noiva. Todos se emocionam com a beleza da moça e assim que chega no altar, Lorenzo diz: vamos, seu padre, vamos logo com isso. Letícia estranha o jeito dele e pergunta: Lorenzo, tá tudo bem? Por que você está apressado desse jeito? O noivo responde: é porque eu quero ir logo. Eu tenho pressa de me casar com você, Letícia. A noiva continua estranhando e o padre dá início à cerimônia. Momentos depois, ele pergunta se alguém é contra a união e de repente, Abílio invade a igreja e grita: parem esse casamento agora mesmo! Parem essa farsa! Todos tomam um susto enorme. Letícia estranha e questiona: seu Abílio, o que está acontecendo? Lorenzo começa a passar mal e quase desmaia. Tremendo, o noivo cochicha consigo mesmo: agora ferrou de vez. O seu Abílio deve ter descoberto alguma coisa. Abílio caminha até o altar, encara Lorenzo no fundo dos olhos e questiona: como você teve coragem de mentir pra gente esse tempo todo? Você viu o meu sofrimento em perder o meu filho e não disse nada. Você sabia que o Bento estava vivo, não sabia? Todos os convidados entram em choque. Letícia arregala os olhos e questiona: o Bento está vivo. Que história é essa, seu Abílio? O homem entrega a carta à noiva e manda: leia isso. Confusa, Letícia pega o papel, que diz: meu amor, você deve estar confusa com tudo o que aconteceu, mas o Lorenzo já deve ter te contado a verdade uma hora dessa. Eu não perdi a vida na batalha, eu perdi o movimento das pernas. Eu pedi para que ele mentisse, mas agora que os meus movimentos voltaram, eu mandei aquela carta pedindo para que ele contasse a verdade. Eu estou voltando para o Brasil, meu amor. Eu devo chegar a qualquer momento. E não vejo a hora de me casar com você. Em pânico, Letícia dispara a chorar e a tremer, enquanto diz: eu não posso acreditar nisso. O Bento está vivo. Lorenzo, você mentiu pra mim. Você mentiu pra todo mundo. Como pôde ter coragem? Lorenzo dispara a chorar e pede: por favor, Letícia, me perdoa. Meu amor, me perdoa. Letícia grita: não me chame de meu amor. Você mentiu sobre isso, com certeza. Deve ter mentido sobre o Bento ter se apaixonado por outra. Que nojo eu estou sentindo de você, Lorenzo. Nojo! Seu mentiroso! Lorenzo continua chorando e Letícia grita: eu nunca mais quero te ver na minha frente, seu patife. Desapareça agora! Letícia continua chorando e Abílio a consola. Sem saída, Lorenzo vai embora enquanto é humilhado por todos. Dias se passam e Bento volta ao Brasil. Ao se reencontrar com Letícia, ele se casa com a moça, descobre tudo o que Lorenzo fez e dá uma surra no amigo. Letícia pergunta sobre o segredo que ele escreveu na carta e ele revela: quando eu era mais novo, eu quase desisti do nosso amor. Quase desisti de você. Mas aí eu percebi que a minha vida não fazia sentido sem você, Letícia. Emocionada, a moça o beija e eles comemoram que finalmente estão juntos outra vez.
clica no botão de gostei para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que tá aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.